eu sou a Thelma e hoje é dia de Frankenstein, da Mary Shelley, encerrando o mês de agosto, a nossa leitura clássica, que me impressionou imensamente. Eu tenho duas palavras para esse livro, que é surpresa e genialidade. Então é isso, eu vou contar um pouquinho só da história, sem spoilers para vocês, e vou dar um pouquinho do que eu enxerguei na Mary Shelley, que para mim beira a genialidade, uma pessoa do alto dos seus 18 anos que consegue enxergar a natureza humana com uma claridade e usar recursos literários incríveis para criar uma obra de arte. É isso que eu vou contar para vocês. Então vamos para a história. A começar lá pelas cartas que um tal de Walton manda para a irmã dele na Inglaterra. É assim que começa a história e eu fiquei um tanto preocupada. Eu falei, meu Deus, vou dormir se esse livro for todo baseado em cartas. Mas a Mary Shelley tem uma sacada aí fantástica. Ela faz com que esse Walton conte para a irmã dele que encontrou o Dr. Victor Frankenstein boiando lá nos gelos próximo ao Polo Norte, né? Ele estava numa expedição rumo ao Polo Norte e encontra o Victor. E o Victor, depois de resgatado e recuperado, ele estava assim moribundo, né? Ele conta toda a aventura da criação do monstro, né? E é isso que a gente vai saber, mas não por cartas, porque a partir do 4º capítulo, a Mary Shelley transforma essas cartas numa narrativa em primeira pessoa, onde o Victor Frankenstein conta pra gente essa história. Ela, de uma forma bem inteligente, transforma isso numa leitura muito fluida e agradável, que é característico aí dessa primeira pessoa, e é uma baita sacada de uma pessoa que escreve pela primeira vez um livro. É a genialidade que eu comentei. Bom, enfim, a gente vai saber da família do Victor, que ele nasceu, que os pais eram maravilhosos e que ele tem uma irmã adotiva que chama de prima, mas vai ser o grande amor da vida dele. E ele tem mais 2 irmãos mais novos. Ele vai para a faculdade e se impressiona com ciência. E aí está um ponto central da história, a busca pelo conhecimento. E a preocupação que o Victor vai começar a mostrar de ter esse ganho de conhecimento sem ter uma moral estruturando isso, né? O risco que os seres humanos correm quando começam a desenvolver essa parte intelectual sem ter uma parte moral desenvolvida. Olha só a profundidade que essa garota de 18 anos vai chegar. E aí ele vai desenvolver aí a técnica, ele vai aprender como, através da morte, como criar a vida, como ressuscitar e dar vida a tecidos mortos, órgãos, pedaços, e ele vai criar um monstro, porque quando está terminada a obra, e ela faz de uma forma muito diferente dos filmes, que exploram muito essa questão, aqui no livro é de uma elegância e sutileza, onde ela insinua o que está acontecendo. Talvez aí esteja o horror, né, o terror, com a insinuação que te faz imaginar isso, e nos filmes onde eles sobrecarregam de imagens, de acontecimentos, de trovões e coisas do gênero que não estão aqui. A natureza está até bem presente, como todo o livro do romantismo e desse estilo gótico. Aliás, está chovendo toda hora na história. Mas ela, nesse momento de criação, ela não nos conta o que acontece. A gente imagina. E aí ele fica aterrorizado com o que ele criou e foge. Esse é o contato que ele tem com a criatura. A criatura também foge, grunhindo qualquer coisa. Ele vai passar uns bons meses, quase no total, quase 2 anos, até retornar para a casa dele, o amigo dele, o único amigo que ele tem, porque ele é um solitário, um esquisitão, sabe? Esse único amigo vai fazê-lo se recuperar e vai fazer com que ele volte para casa.
tentando esquecer de tudo isso, né? Ele que não contou, é claro, para o amigo o que ele aprontou aí, o monstro que ele criou. Mas aí o pai manda uma carta falando: volte para casa porque aconteceu uma desgraça. Ele volta, precisa chegar de barco em Genebra, e quando ele tá fazendo isso, ele vislumbra a criatura ali nos arredores e saca de cara que foi a criatura o responsável pela desgraça que se abateu ali na família dele. Uma inocente já está sendo acusada pelo crime, ele descobre isso assim que chega em casa, mas não há meio de salvar. Então, 2 inocentes perecem perante essa criatura que foi criação dele. No desespero dele, ele sai caminhando por uns vales gelados ali em Chamonix e encontra a criatura. Então, tem altos e baixos aí na conversa, mas a criatura o convence de ir num chalezinho, bater um papo com ele, numa cabana. E a criatura vai contar o que aconteceu com ele nesse 1 ano e meio, 2, que eles estão afastados, né? Eles não trocaram palavra nenhuma praticamente, ele bateu o olho e odiou a criatura que tinha feito e picou a mula. Então eles vão bater um papo aí, onde a criatura conta a história. E mais uma vez, a Mary Shelley é surpreendente, ela põe essa história dentro da história e dá uma renovada. Eu fiquei hipnotizada pela história que a criatura nos conta, né? De ser repudiado em todos os lugares. Ele que era tipo um bebê, e em 2 anos vai se tornar um adulto, digamos, em termos de consciência, conhecimento, nesse sentido. Ele vai observar uma família muito harmoniosa, onde ele vai aprender os valores e algumas coisas bem importantes, mas é claro que quando ele tenta o contato, ele é repudiado, e aí surge esse monstro que comete o primeiro crime e incrimina realmente, injustamente, a mocinha lá da história. E aí ele fala assim: olha, Victor, o que eu quero é que você faça uma namorada pra mim. Eu quero uma fêmea criatura, né? Aos meus moldes aqui e a minha semelhança, pra acabar com a minha solidão, porque eu não sou aceito por ninguém. Aí o Victor fica super indeciso, mas acaba dizendo: sim, ok, vou fazer aí uma fêmea pra você. E aí ele se compromete que, tendo a fêmea, ele se isolaria do mundo. E aí eu não vou contar pra vocês o que acontece, senão vai ser muito spoiler, mas a decisão aí que o Victor vai tomar vai desencadear um monte de fatos que culminam lá com aquele explorador que encontrou ele boiando num gelinho perto do Polo Norte, perseguindo a criatura, né? Então ali vai se encerrar a história quando o Victor e a criatura de certa forma se encontram e a gente tem a conclusão. Beleza, essa é a história que difere muito dos filmes, né? Os filmes não captam essas sutilezas que a Mary Shelley coloca aqui no texto. Por exemplo, quando ela coloca a busca pelo conhecimento e o perigo dessa busca não estar atrelado à parte moral, no mesmo nível, né? E aí vem um exemplo na minha cabeça muito tosco e repetitivo, mas que eu acho que é clássico, de certa forma, quando a gente pensa no Hitler, que era um cara que tinha uma inteligência extrema, que não era acompanhada por uma moral, e a gente viu o estrago que fez. Então essa é a preocupação do Victor, quando se pega aí desenvolvendo o seu conhecimento, mas não sabedoria e não os valores para suportar esse conhecimento. Então, o poder nas mãos erradas, né? O que isso pode trazer? Então, são essas as reflexões que a gente vai encontrar no livro da Mary Shelley. A culpa e o remorso, que ela trabalha aqui na figura do Victor Frankenstein, que é a parte mais assombrosa da história, na minha opinião. Aqui eu fiquei chocada, que me assustou. Como ela consegue ir tão fundo em culpa e remorso? Ela sabia do que ela estava falando, ela já tinha sentido aquilo para conseguir transmitir para o leitor isso de uma forma tão viva e tão dolorosa.
é algo incrível. E aí, mais uma vez, a genialidade dela e o que me faz acreditar que realmente ela se sentia um tanto culpada pela morte da mãe, logo após o nascimento dela. Algo extremamente injusto, né? Mas culpa e remorso. E aí, na conversa que criador e criatura têm, a criatura vai falar um monte pro Victor, porque o Victor, ele ficou horrorizado com o que ele criou. Quando ele olhou a criatura, ele não conseguiu sequer olhar para ela. E para mim aí tem um paralelo da natureza humana, né? É basicamente sobre a natureza humana que Frankenstein fala. É a dificuldade de todo ser humano de olhar para o seu lado sombra, para olhar para dentro de si próprio e tentar olhar esse lado sombrio que a gente esconde de tudo, de todos e da gente mesmo. Quando ele olhou a criatura, aquilo foi abominável. Olhar para o seu lado sombrio é assustador, é abominável, é feio. E só que é necessário para que a gente jogue luz e mude, transforme esse lado sombra, consiga trazer para a luz esse lado obscuro. Então, esse livro vai transitar nesse aspecto, na minha opinião, da natureza humana com essas dificuldades. Então, o monstro, lá na cabana, vai virar para ele e vai falar assim: se você pensa o quê? Que só você é capaz de criar? Eu também sou capaz de criar. Eu crio a desolação. Gente, essa frase me lembra uma passagem do Buda encontrando com um assassino, acho que é Angulimala, eu acho, acho que é isso, que tinha matado 999 pessoas e fazia um colar com os dedos dessas pessoas, algo bem macabro, e criava a desolação, a destruição. E falando com Buda, ele vai atingir a iluminação ali, porque ele vai perceber que essa criação não é criação. Enfim, tem aspectos extremamente profundos nessa obra, que é muito bem construída do ponto de vista literário. Para quem está escrevendo pela primeira vez, é algo que beira a genialidade, na minha opinião. Então, eu destaco aqui esses pontos que eu acabei de falar. A história, espero não ter entregado pontos importantes para vocês. Tem que ler. Eu acho que o meu intuito aqui é que vocês leiam, porque é surpresa atrás de surpresa. Você pode ter assistido todos os filmes de Frankenstein que já passaram. Nada se compara ao original. A Mary Shelley e a genialidade dela discutindo o homem, a natureza humana. É isso. Então eu fico aqui com essa leitura fantástica que eu amei do mês de agosto e a gente se vê no próximo vídeo.